Está no ar, vai começar. Sai desse banheiro! Só não esquece de limpar. Tire as crianças da sala! Tranque o leão na jaula. Pânico! Microfone ligado, Olha o Minion miado. ouve essa merda, senão nós tá desempregado. Pânico, um programa tão sensacional. Sucesso, de aparelho pra Até o homem geleia, o rabinho. Muito bem, de volta aqui na programação da Jovem Pan, nesta quinta-feira, hoje é dia 14 de julho. Sol em câncer. Nossa Robert de hoje é Aline Angélica Lira Costa. A Aline tem 32 anos e é funcionária pública. benção. Você é funcionária pública do estado, você é funcionária pública do município, Município. do Haddad. Não, Maceió. Maceió. Ela é quem liga aqui. É a Aline. Aline! É a Aline, legal. agora que caiu minha Amiga da ficha. Lezinha. Agora que você caiu- percebeu. Agora que eu percebi, cara. Sabia Desculpa, que eu Aline. conheci você. E ela tá É. super nervosa. Tá nervosa, Aline? Por que, Aline? Por que, Aline? Eu tô me tremendo todinha. Tremendo. Tremendo Que fofo, todinha. É? Por que tá tremendo todinha? Porque eu tô Oxi. nervosa de estar aqui com Você quer um vocês. chá? Ah, Um charalho? Sim, quero. Chá de Quer um camomila. charalho? Quero. Temos chá aqui. O Evandro pode preparar um Chá de charalho. camomila. Você quer o quê? Eita, camomila calma, Emílio. Camomila. Você quer mais alguma coisa ou não? Um afago, um cafuné. Um Emílio. afago, uma encoxada. Uma massagem. Encoxada. encoxada. Tá parada, hein, Aline? É bom. agora chegou que chegou, É hein? bom, é Uma bom. encoxada deixa a gente aconchegante. Sim, Por sim. isso o nome encoxar. Isso. Muito bem, seja bem-vinda, viu, Aline? Obrigada. A Aline é a nossa ouvinte de longa data, não é Aí isso? sim, aí sim. A Aline é a funcionária pública, nossa ouvinte de Maceió. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Todo sorriso. Esse é o famoso sorriso com entradas. Ah, meu, juro por Deus, é. Tá me pegar umas pessoas e dar uma surra, velho. A gente Delícia. te Aí vamos lá, ama, viu? Rubinho. A gente também ama vocês, é. Vamos lá. A maior distância entre duas pessoas é o mal entendido. É isso aí, bichão. Quem você convidou, Couve? Rubinho, engravida! Muito bem, hoje teremos Carlos Eduardo Sobral, delegado federal, presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal e defende a autonomia da Polícia Federal. O que é isso, você me pergunta, autonomia da Polícia Federal? Não sei. Você vai saber durante o programa, se esta mesa fizer esta pergunta. É. Porque esta mesa está ultimamente muito medicada. Não. Emílio, que isso? Sério? Sério? Ah, vá. Sério? Só o Rabin, eu, Amanda, o Zuckerman e o Bola. Está começando o Pânico aqui na programação da Jovem Pan. Seguinte, deixa eu avisar meus queridos ouvintes Vai. que nós vamos gravar o Web Bullying na sexta-feira com Maurício Meirelles. Você sabe que é um quadro lá de sucesso do Pânico na Band e você pode assistir no ingressorapido.com.br. Você Boa. compra os seus ingressos, é no Teatro Frei Caneca. A gravação é sexta-feira às 23h59. É isso, não é, Raban? Falou bem. Isso mesmo, mano. É sexta, 23h59, o show com Maurício Meirelles, a apresentação dele lá, e o Web Bullying, que é a gravação pro Pânico na Band. ingressorapido.com.br é onde você compra o seu ingresso. Boa. Daqui a pouquinho a gente volta. Volta aqui na programação da Jovem Pan. Olha, Boleta, Pois não, milhaço. vou dar uma dica agora boa. Opa, aí sim, vai. Ó, cruzeiro mais barato del mundo. Eita, vai. 11 noites em alto mar, Ah. sem parada, você vai do Rio a Miami ou sai de Miami e vem pro Rio, certo? Aí você tem muitas atrações no navio. O preço, Ah. R$817 reais, Tá errado. mais as taxas por pessoa. Porra. Tá possível sim. Eu vou. São menos de R$80 mais as taxas. Não sei quanto é a taxa. Que é isso, então mas você porra. tem que ir lá pra dar uma conferida. São 11 noites a bordo. Duas beleza, saídas. hein? 24 de julho ele sai de Miami
e Rio de Janeiro, 22 de agosto. Aproveite aí, pegue a véia ou uma novinha, né? Exatamente. É melhor uma novinha. Não, Pra curtir, Emílio. pra Porque curtir. a véia, 11 dias num navio, A velha não vai vai ficar do suportar. seu lado. sabe o que você faz? Você se mata. Navio você fica trancado, Você é. se joga do Não navio. é, não. Então pegue a novinha, Boa, milhaça, boa. 11 dias, dá um migué. Você vai passar 11 dias, ó, o preço que tá muito beleza, bom. hein? Que Tá muito beleza. bom. É promoção, ó, R$817. Entra lá, dá uma conferida, togotravel.com.br ou então ligue 11 3124 0210. Vamos trabalhar, senhor? Mandou bem. Então vamos lá. Estamos aqui hoje com ele, que é delegado federal, presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal e defende a autonomia da Polícia Federal. E é isso que todo mundo está falando e ninguém sabe o que é, por isso nós trouxemos Boa. o doutor Carlos Eduardo Sobral. Prende, eu não presto. Doutor Carlos é de Taquaritinga. Tomar um tiro Sabe na onde cara. fica? Não tenho a menor ideia. Taquaritinga? É uma região pé vermelho no Interior. Taiúva, Nossa Onde é isso? senhora. Olímpia, Catanduva. Catanduva. Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, aí já Jabuticabal. Ribeirão Preto faz parte da Grande Taquaritinga. Sim, né? sim, claro. Ô, Carlos, o que é esse negócio que todo mundo tá falando aqui, que é a autonomia da Polícia Federal? Ela não é autônoma, é autônoma. Como é que funciona? Boa, Mas boa. você tem que explicar isso pro afegão médio entender. Porque vocês falam muito complicado e a gente não entende. Como é que é e como é que deve ser? Bom, Emílio, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, boa. com todos vocês. Nós temos medo de policial já dentro. A gente se caga Tomar um de medo. enquadro. É a primeira coisa, a gente se caga. A gente se morre. Entendeu? Já fui preso e achei Isso. gostoso. Hoje a polícia é cidadã, a polícia está ao lado da sociedade. Boa. A polícia amiga. Eu te olho e já imagino um tapa. Por favor, Evandro. Cala a controla. boca, velho. Vai ser Vamos lá. preso. Bom, a Polícia Federal ela vem se reinventando, né, ao longo dos últimos anos, principalmente, Emílio, a partir da última década. Né, 2001, 2002, 2003, nós passamos um processo de grandes investimentos. Nós mais que dobramos o nosso efetivo, mais que dobramos os nossos recursos, mais que dobramos a nossa capacidade operacional e nós tivemos um salto de qualidade nas nossas ações em 2003, 2004, 2005. Passamos a atuar no combate ao crime organizado, combate à corrupção. Primeiro fizemos um processo de limpeza interna muito grande, né? Nós tínhamos problemas no passado e toda instituição tem. Então, antes de combater o desvio praticado por outras instituições, nós precisamos fazer a nossa lição de casa e fizemos. Colegas foram presos, foram demitidos e passamos o processo de limpeza. Quando passamos o processo de limpeza, conseguimos então caminhar no combate à corrupção e encontrar outros servidores públicos de órgãos federais, INCRE, IBAMA, FUNAI, SUDENE, SUDAN, e passou a ser comum, né, a gente identificar servidores públicos envolvidos com corrupção. E ao identificar servidores públicos, passamos a encontrar outros elos, como membros do poder político, vereadores, prefeitos, juízes, desembargadores, ministros, e fomos alcançando pessoas que até algum tempo atrás estavam fora do alcance da lei. Até que em 2006, 2007, nós alcançamos o centro do poder político do grupo que estava no comando do país. É muito comum se investigar quem saiu do poder político. É o grupo que entra, incentiva o órgão de fiscalização e controle para se investigar quem saiu. Mas pela primeira vez na história do país, uma instituição de Estado republicana estava investigando o grupo que estava no poder. Isso foi um diferencial, porque nós conseguimos alcançar pessoas detentoras de grande poder político, grande poder econômico, grande poder social e levamos à justiça. A partir desse momento, aquele processo de investimento que nós tínhamos, ele parou. A partir de 2007, 2008, nosso orçamento Por foi... causa de quê? Por causa que nós conseguimos alcançar o poder político. Foi interesse político, Certo. então. Com certeza, aquele investimento, aquele interesse que tinha em fortalecer uma instituição para se investigar desvios, e a Polícia Federal ela passou então a ser um grande ator no combate à corrupção, Certeza. ao lado Foi do depois do Ministério Público, mensalão? da Justiça. Depois Foi do- depois do mensalão. depois do mensalão? Depois do mensalão, nós tínhamos um concurso preparado para conseguir alcançar o efetivo que nós já havíamos previsto para os anos 2000, que eram 2.200 delegados. Estávamos com 1.700. Quando nós começamos em 2000, tínhamos 700. Em 2001 entraram 600 delegados, em 2004 mais 600 delegados e em 2008, 2009 deveriam ter entrado mais 600 delegados para chegar no efetivo previsto para a década passada.
esse concurso nunca aconteceu. Nosso orçamento para investimento em operações foi cortado. Nós não construímos mais nenhuma unidade. Nossos projetos foram suspensos e passamos a ter grande dificuldade para continuar operando e, a partir daí, nós tivemos que fazer uma engenharia para conseguir tirar um recurso de uma área e colocar o recurso nas operações principais para não parar. Foi assim que nós conseguimos fazer a Lava Jato, foi assim que nós conseguimos fazer a Zelotes, a Acrônica, brigando contra o sistema que insistia em amarrar a Polícia Federal via contingenciamento, via corte de recursos. Dinheiro. Nós tínhamos a liberdade para investigar? Tem. Então você está aqui com o seu inquérito. Tá, mas tira a equipe. Tira o recurso para montar, mobilizar pessoas. Não há como fazer investigação se você não tiver uma equipe. Então deixa o inquérito lá, deixa o delegado lá, mas sem recursos materiais, sem recursos humanos. Mas então, a turma já tava com a toba na mão já, então. Então, entendeu? Já a gente tava se poderia borrando já. investigar. O inquérito não tiram. Sim. Mas tiram todos os meios para que se investigasse. Então nós passamos a não ter meios para investigar e é um sacrifício muito grande em cada operação para conseguir vencer essa resistência. De mãos atadas, De mãos atadas. Por isso que em 2009 já foi detectado isso, que havia esse movimento de enfraquecimento da Polícia Federal. Aqueles investimentos que nós tínhamos no começo da década, de repente, acabaram. Os investimentos cessaram. Em 2009, então, se apresentou uma proposta de emenda à Constituição, que é a PEC 412, para garantir à Polícia Federal que ela tivesse uma lei orgânica. Nós somos uma das poucas instituições de Estado que não tem lei orgânica. O que é uma lei orgânica? É que regulamenta o funcionamento da Polícia Federal de uma instituição, evitando interferência política, evitando o controle, Lei própria. não o controle da legalidade, o controle social, que isso é positivo, controle externo, transparência, isso é extremamente positivo, mas o controle político, isso é extremamente negativo. Então a Polícia Federal não tem uma lei orgânica, a magistratura que agora ela é junto com o Ministério da Justiça, é isso? Ela é subordinada ao Ministério da Justiça. Administrativamente. Administrativamente, tá? E nós não temos uma lei orgânica. Então, o que foi proposto em 2009? Prevê na Constituição da República que, a polícia tivesse uma lei orgânica, que se regulamentasse o funcionamento da Polícia Federal, evitando qualquer tipo de interferência. Depois eu vou citar como é que se interfere. Segundo, que ao se regulamentar a lei orgânica, prevê-se normas para garantir a autonomia administrativa, funcional e a possibilidade da gente apresentar o nosso orçamento ao Congresso Nacional. Administrativa por quê? Hoje, a Polícia Federal não pode criar delegacias. Então, nós queríamos criar a Delegacia de Combate à Corrupção desde 2007. Não foi permitido se criar a Delegacia de Combate à Corrupção. Então, nós temos... Qual que é a área prioritária da Polícia Federal? É o combate à corrupção. E até agora, nós não temos efetivamente uma delegacia especializada no combate à corrupção. A Justiça criou a vara especializada em lavagem de dinheiro e corrupção. A Polícia Federal não conseguiu criar porque nós não conseguimos passar essa barreira do governo. O Carlos Eduardo. É uma luta, é uma luta sangrenta. Só para colocar, a atribuição da Polícia Federal é o quê? O que faz a Polícia Federal? Porque normalmente a gente vê prendendo esses políticos agora, prendendo doleiro, Traficantes internacionais. Colarinho branco. droga, tal. Nós temos uma gama imensa de atribuições, né? Nós somos a Polícia Judiciária da União. Significa o quê? Nós temos como missão constitucional investigar crimes praticados contra bens e interesses da União Federal. Então, crimes federais. Além disso, nós realizamos o controle de entrada e saída do país. Por isso, quando a gente sai do país... Fronteira. Controlamos a emissão de portes de arma de fogo, a venda de arma de fogo, o registro de arma de fogo. Controlamos a segurança privada. Toda empresa de segurança privada vigilante ou transporte de carga e valores tem que ser registrada e passa por controle da Polícia Federal. Emitimos passaporte, emitimos a carteira de estrangeiro. Então, estrangeiro que quer RNE, Registro Nacional de Estrangeiro. Controlamos os produtos químicos, os precursores químicos que são usados para produção de droga, além de investigar crimes ambientais, crimes eleitorais, os chamados crimes fazendários, que é descaminho, contrabando e a formação de cartel, junto crimes com a Receita previdenciários
crimes financeiros, lavagem de dinheiro e crimes patrimoniais, rouba-banco contra órgãos federais. Gente, é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa para um contingente hoje de 1.700 delegados. É a treta, né? É a coisa brava, né? Narcotráfico, Isso. corrupção. Então, além do, É a lama, do tráfico né? de entorpecente. É tipo e além um disso FBI. tudo, combater a corrupção. Por quê? Sem combater a corrupção, o combate às outras áreas, o enfrentamento às outras áreas fica comprometido. Onde você tem um desvio dentro do Estado e o crime organizado tem por princípio corromper o funcionamento do Estado, se você tentar enfrentar problemas em outras áreas com o desvio interno, já saiu comprometida a investigação. Então nós temos que combater firmemente a corrupção, o crime organizado e todas essas outras áreas. E se nós não tivermos recursos, nós não vamos conseguir proteger fronteiras, nós não vamos conseguir enfrentar todos esses crimes, nós não vamos conseguir combater a corrupção. E se o governo não apoia, vocês estão lascados, né? Porque hoje o grande problema do Brasil, Carlos, eu acho que o maior problema hoje do Brasil é essa fronteira que é uma peneira, né, velho? Tá de brincadeira, né, meu irmão? Então, que entra de arma e droga nesse país é uma brincadeira, né, ô, meu velho? Um exemplo excelente. Tá de brincadeira, né? O Rio de Janeiro tá aí, né, velho? Nós temos 15 mil quilômetros de fronteira e é muita impossível se fiscalizar a fronteira, 15 mil quilômetros, com pessoas. Nós não vamos construir muro. Alguns países constroem muro, nós não vamos construir muro. E é impossível colocar um exército para fiscalizar a fronteira seca, que não é seca, porque é floresta, e fiscalizar a fronteira marítima, que é mar. Qual que era a solução? O veículo aéreo não tripulado, o VANT. Drone, que ia fiscalizar a fronteira, mapear a entrada de material ilícito, drogas, armas e toda sorte de material contrabandeado, mapeando onde entra e onde sai, o drone avisaria a estação de terra e nós iríamos mapear e agir com a estação de terra. O que acontece? O nosso projeto de VANT, de drone... Tem um aí, né? Nós tínhamos um projeto para 14, que era o inicial para começar o projeto, nós contratamos o segundo está desmontado e o projeto morreu. Morreu o projeto? Tá sendo, tá voando mais? Porque não teve recurso para continuar o projeto. Mas ô, Carlos, isso aí você acha, isso aí você acha que é realmente político ou é a situação financeira, a situação do país, né? Essa crise que a gente está vivendo? Ou você acha que tem sacanagem? Quando começou a discussão, por que acontece? Em dezembro agora, o governo federal ia cortar mais de 155 milhões do nosso orçamento, que já vem caindo. Então já vem caindo ao longo dos anos, em dezembro ia cortar mais 155 milhões no orçamento de 1 bilhão, que é o que nós temos para gastar, que é muito pouco. Você pega qualquer instituição internacional que tem parte da nossa atribuição, o orçamento é 10 vezes maior do que o que nós temos. Iam cortar 155 milhões, nós reagimos, fomos para a imprensa, era final do ano passado, fizemos uma discussão pública, inclusive com o ministro Cardoso. Falou, olha, estão cortando o nosso orçamento e ninguém está defendendo a Polícia Federal. Voltaram atrás, devolveram esses 155 milhões, que é menos do que a gente tinha o mínimo necessário. E quando começou essa discussão, nós encomendamos um estudo pela USP para demonstrar a nossa realidade orçamentária. Ele está quase pronto, mas tem um dado que é interessante. Em 2009, logo após a crise, o Brasil não gastou menos, ele gastou mais. Ele aumentou o investimento público para tentar reverter o processo de crise internacional. E quando o Brasil gastou mais, o investimento da Polícia Federal caiu pela metade. Então nós tínhamos 0,4% de tudo que o Brasil gastava, passamos a ter 0,20%, 0,2%. Nós caímos pela metade a participação da Polícia Federal no investimento do governo. Então se fosse falta de dinheiro naquele momento, teria caído o gasto de todo o governo. Vamos fazer um crowdfunding. Mas não Polícia Federal, cair o nosso investimento quando o governo investia mais. Então isso ficou muito evidente, que houve uma decisão política. Fazer um crowdfunding vamos fazer um crowdfunding para a Polícia Federal, pô. Mas agora, só para eu poder entender, com essa lei, né? É uma PEC, não é isso? Isso, uma emenda constitucional. Uma emenda. Com essa emenda, como é que a Polícia Federal ela vai ter essa grana? Como é que viria esse dinheiro? Por exemplo, quando a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela prevê o volume, normalmente não cai de um ano para outro, ela fala, Polícia Federal você vai ter 5 bilhões X para investir. Nós vamos olhar as prioridades, definir de acordo com o que é previsto na Lei de Diretrizes e falar, para combater corrupção eu vou investir tanto, para combater tráfico de entorpecente eu vou investir tanto. E essa proposta é encaminhada ao Congresso Nacional. Hoje ela é mandada ao Ministério da Justiça, que vai para o Ministério do Planejamento e que lá o recurso para a corrupção some. Quando vai para o Congresso, vai sem o recurso da corrupção e no Congresso não conseguimos voltar, porque o governo
decidiu que não era para investir No nesta caso, o área. Ministério do Planejamento. Então entra como um governo como um todo. O Ministério do Planejamento acaba sendo o mensageiro da decisão do governo. Então, com essa emenda constitucional, emenda à Constituição, quando nós tivermos o recurso e decidimos que esse recurso vai para o combate à corrupção, a discussão vai ser feita no Congresso e lá não há, por praxe, mudar o destino do recurso, porque a pressão política no Congresso é muito maior. Então, nós conseguiríamos garantir que nós teremos verba para combater a corrupção através de um fundo de combate à corrupção, criar as delegacias, estruturar as delegacias, realizar o concurso para não permitir o desmonte da instituição. E outro detalhe, hoje, os nossos delegados que dirigem a instituição não são indicados pela instituição Polícia Federal. Quem nomeia na alta direção, que são os diretores, é a Casa Civil. E a média direção, que são os superintendentes regionais, que é o chefe da Polícia Federal no Estado, os coordenadores, chefe de divisão, que é toda a nossa estrutura administrativa, é o Ministério da Justiça. É evidente que há um componente político nessa indicação. Quer dizer, Sim, tem mas, babado, Peraí, né? mas, por exemplo, o juiz... Vamos pegar, tem a polícia e tem o juiz que vai lá e julga. Como é Isso. que é a grana do juiz? Ela é autônoma? Ela é autônoma. É isso que vocês querem? Menos. O juiz é um Menos? poder Vocês querem independente. tudo? Não, o juiz é um poder independente. Então, Eles estão atribulados ao Ministério da Justiça. Nós temos entendeu? 3 poderes. Sim, mas eu tô Judiciário, falando... Eles são do Executivo. Eu sei. Temos o judiciário, o legislativo e o executivo, 3 poderes. Nós temos um órgão independente, que não é um poder, mas é quase poder, que é o Ministério Público. E nós temos agora as instituições autônomas, que ela integra o executivo, mas tem proteção contra interferência política, como a Defensoria Pública acabou de conseguir, vem se fortalecendo, como as agências reguladoras também. Tribunal de Contas. Tribunal de Contas também, mas é quase poder, ele é um pouco acima. E o que nós queremos é estar nesse degrau que é dos órgãos autônomos. Nós não queremos ser poder, nós não queremos ficar fora de controle externo do Ministério Público, da Justiça, da participação da Defesa nas investigações, controle administrativo do Tribunal de Contas da União, da Controladoria Geral da União. Então nós não vemos problemas com controle externo, nem com controle interno. Mas nós temos que ter garantia contra o controle político. Então é proteger a instituição para que nós possamos indicar os nossos dirigentes, por critérios técnicos, delegados dirigentes, não mais por critérios políticos, para que o nosso recurso não seja direcionado de acordo com a conveniência política. Não Frank Underwood entra lá e... É gente que entende do assunto. É gente que entende do assunto. Se nós não Frank Underwood tivéssemos entra lá e imponendo, regaça. eu ia falar, não, isso aí pode ser um risco. Não, é concreto. Nós já estamos com um orçamento menor, nós já estamos com dificuldades. Isso já vem acontecendo. Se vocês estão, imagina a gente. Imagina nós. Emílio, doutor. Imagina onde eu tava agora. Eu tenho uma pergunta. Tem uma pergunta Então, importante. eu acho que ficou claro, né? Eu acho que ficou claro pros ouvintes também. Adorei, você é muito eu didático. acho que ficou claro pra... E isso depende de quê? Depende do Congresso Nacional aprovar a proposta A de emenda PEC constitucional. 412. Ela foi apresentada em 2009 e está até hoje na Comissão de Constituição e Justiça, que é o primeiro passo. Ela tem que passar da Comissão de Constituição e Justiça, tem que ir para uma comissão especial e tem que ir para plenário, votação 2 vezes, com 3/5 e depois para o Senado. Se não houver uma mobilização social... Você fala exatamente isso. Por isso que vocês estão fazendo por essa isso, campanha, por quê? né? Porque que há essa campanha resistências no aqui... mundo político, que é Sim. a campanha pela autonomia. Se eu fosse político, eu ia votar contra isso. Aí, Emílio, que isso? Muito poder, muito poder. Eles são legais com a gente, uma não, pergunta? Poder tá aqui, ó. Muito poder. E o que o afegão médio pode fazer? Entrar em contato com o parlamentar da sua região, pedir para que vote a PEC 412, fazer campanha nas redes sociais. Nós temos um site que é www.pecdapf.adpf.org.br. Lá, né, o nosso aliado pode mandar uma mensagem para todos os deputados da Câmara dos Deputados, pedindo para que vote, cobrando para que vote, demonstrando que é uma vontade, uma necessidade do povo brasileiro, que a gente tem uma Polícia Federal forte e atuante. Mas já não e é. pressionar. Ela precisa melhorar em verba. É o que acontece, ela vem sendo, mas há um risco de daqui a alguns anos não seja mais. Se nós não tivermos condições de manter o nosso quadro de recursos, daqui a alguns anos nós não teremos as operações. Não rola uma greve de vocês assim? 3 Rola. dias, 4, 5, 6? Claro que Hoje rola. a nossa a opção Castelo de Areia, é buscar... A Castelo de Areias foi uma demonstração de interferência política dentro da Polícia Federal, daquele delegado que é teu amigo lá. Protógenes? Protógenes geral. Adoro Aquilo
ideológicas. foi uma interferência política. Ele não quer falar. Ele não quer falar porque Pode falar. é espinhoso a situação. Mas ali que teve o Daniel Dantas, toda aquela operação. A Satyagraha, né? Satyagraha, melhor Isso, dizendo. é uma Não questão de operação alimento. que foi ali um Satyagraha. divisor de águas. Que mandaram porque parar. Até determinado momento da história era permitida a participação Isso. de agentes de outras instituições Isso. conosco e dali passou a ser vetado. É alguma isso. Se a, investigação. se a PEC 412 for aprovada, esse tipo de interferência não acontece mais, é isso? É um caminho a mais, é um Você passo tá a mais pra arregando, gente mas vamos lá. conseguir Vamos tentar ver se avançar sai e alguma evitar coisa. que haja qualquer tipo de Não, interferência. E foi essa a maior Não, briga ele do não quer falar. Protógenes com eles. Eu peguei Então, num ponto. Porque o no Protógenes brigou machucado. com sei lá quem que tava mandando, porque ele queria assim prender Não, meio é seu mundo. amigo, o Protógenes é seu amigo. Lógico. Não Eu vem, o gosto Protógenes dele. está lá na Suíça. Esquece o Protógenes, vamos falar agora. Tá foragido. Não, vocês vão ficar falando Emílio, sem parar. Estão sendo Então bem é o sacanas seguinte. com ele. Então essa lei, a lei é a falar, seguinte: vai lá. o que os caras querem? O que os caras da Polícia Federal querem? Eles querem mais autonomia, ou seja, eles não querem mais ficar vinculado ao governo. Não é o governo do PT, não é a Lula, Não, é demais todo nenhum governo, Eles Sim, precisam claro. ter República mais de autonomia. Curitiba. Eles precisam ter mais autonomia Pra por poder quê? trabalhar, né, meu? Porque quando eles estão com o governo pode, do jeito Manobrar, que manobrar. Em qualquer lugar do mundo, uma instituição que tem como missão investigar desvio praticados por membros do poder, do governo, tem proteção. Por quê? Porque é evidente que o poder tende a retaliar quem ameaça de alguma forma a sua sustentação. Sim, no House of Cards é Isso assim. é evidente. Existe alguma diferença entre vocês e o FBI, além do dinheiro? Nós somos muito semelhantes, né? O FBI, ele é uma agência federal de investigação dos Estados Unidos, também atua em crimes federais e crimes nacionais. Tem autonomia orçamentária, ele apresenta sua proposta direto ao Congresso. O diretor-geral da FBI tem mandato de 5 ou 10 anos, de acordo com a indicação já define. Então nós temos mais semelhanças do que diferenças, fora o orçamento deles, que é muito deve maior ser do muito que o maior. nosso. Delegado, o que o senhor tem a dizer sobre aquela afirmação da Dilma de que essas investigações só foram possíveis de acontecer porque o governo dela permitiu? Primeiro tem uma afirmação muito ruim, no sentido de não compreender que uma instituição de Estado não se presta a um governo. Então o governo não tem que permitir, não deixar de permitir qualquer coisa. Arrogante. Ele tem que incentivar e dar os meios para que as instituições funcionem, independentemente da vontade do governo. Então isso já demonstra que ela não entendia a Polícia Federal como uma instituição de Estado. Né? O governo dela não é vinculado ao governo. E segundo, quando houve uma decisão na década passada de incentivar a Polícia Federal, nós aplaudimos nós crescemos mesmo na década passada. Entretanto, nosso temor é que quando nós atingimos o centro do poder político, essa vontade de incentivar, de investir na Polícia Federal tenha mudado de lado a polaridade. Foi bom, será que nós fizemos, pensando como o governo, será que nós fizemos o correto? A dar recurso, dar meios, a contratar novos policiais, delegados, nossos agentes, montar uma estrutura de combate ao crime organizado e à corrupção. Será que isso foi bom? Pô, mas se foi ruim, porra... Então, Mas se você foi o Se você está ofendido numa e pior- acaba sendo... não, Então, e aí isso é muito perigoso pra gente, porque é um governo que fala, bom, eu apoiei porque eu quis e agora não quero mais, Carlos. eu posso tirar a escada. Então foi o governo Dilma que fez esse corte. Esses cortes. No governo Dilma nós caímos. Ô, Carlos, eu acho que Todos vocês têm que fazer pra Nós apoiar. temos. Vou dar uma ideia aqui, a PEC. Ó, o cara vai dar Ó, ideia. agora, velho. Claro, Polícia pô. Federal. Estamos aqui pra Pode, isso. A vamos vida é trocar anotar. ideia. Faz um vida é crowdfunding trocar e ideia. pede o apoio popular em fundo grana. Nós estamos preparando para ajudar na Mário campanha Moro. da autonomia. Não, é só uma campanha. Pra polícia mesmo. Fala assim, ó, a Polícia Federal tá, o governo, tal, a gente precisa de independência. Vocês não estão dando dinheiro? Faz um crowdfunding e vamos ver se o povo ajuda. Aí você cala a boca e consegue aprovar. Pronto, resolveu o Marvio Lúcio. É fácil. Acabou. É fácil. Aqui, já te dá essa ideia. Você colocou... É que o povo tá Eu posso fazer Que eles vão uma? arrecadar. Ô, Cada doutor, um dá R$2. Doutor, eu posso fazer uma, assim, o senhor não acha muito perigoso essa, as pessoas, o afegão médio, como diz o Emílio, idolatrar tanto pessoas como Sérgio Moro, que viram, o Joaquim Barbosa já se tornou o cara mais legal do Brasil e agora é o Sérgio Moro. Você não acha meio perigoso? Porque eu já vi fotos de pessoas no avião fazendo selfie como se ele fosse uma celebridade. Mas tá E sendo, não é? velho. Nós Tá sendo. gostamos muito da pessoalização. Nós Não gostamos precisa, da valorização da instituição. Então, quando Não é acho que perigoso pra quando instituição? a homenagem é feita ao Sérgio Moro, na verdade, é uma homenagem feita à Justiça Federal, uma homenagem Exatamente. feita ao Estado brasileiro,
que o que acontece na Lava Jato é o funcionamento do Estado como ele deve funcionar. A Polícia Federal investigando, a Defesa participando do processo, o Ministério Público acompanhando e denunciando, e o processo penal avançando, o juiz julgando e os tribunais avaliando em segunda instância. São as instituições funcionando. Nós temos Então, na Lava mas- Jato aquilo que nós planejamos para o país funcionando, deveria ser a regra e não a exceção. Então, né? mas isso que a Amanda tá falando faz sentido pelo seguinte, porque você fala, não é o Sérgio Moro, são as uma instituições que estão O cara é funcionando. celebridade. E o Sérgio Moro, ele é muito discreto. É que ele é o juiz, né? é que ele é o juiz. É a figura que representa tudo isso. Ele é muito Mas discreto acho que e acabou sendo talvez a a figura que mídia precise representasse. esclarecer, não tratá-lo como, sei lá, eu já vi reportagem sobre a mulher dele, entendeu? Não é isso, o cara não é... É o quê, Amanda? É a pessoalização, é exatamente, a positivo, pessoalização. né? Nós É gostamos isso. Sim, muito mas de valorizar as pessoas são afegão médio. Mas Ele é um não vamos símbolo. melhorar. É o símbolo. Gente, eles É o querem ver símbolo. tudo como novela. É assim que o Elliot afegão Ness. médio... É o Elliot Elliot Ness, Ness. exatamente. Mas como assim, uma novela. ele não é ele não trabalha pra isso. Isso é muito claro que o Sérgio Moro, ele não faz propaganda de si mesmo, ele é muito discreto. E ele não investiga também. E ele... Mas como o brasileiro entende, é como se fosse uma novela. Ele quer ver como uma novela e vai digerindo a informação como eu se ficaria fosse... bastante preocupado se o próprio Sérgio Moro, se o juiz chamasse pra si esse papel de salvador. Tipo, o rei do Brasil, o cara tá... E o que não acontece ali com o Sérgio Moro. Ele não vai acontecer. Assim como o Joaquim Barbosa também. É espontâneo, né? Joaquim Barbosa também. Deixa eu te falar. A Operação Lava Jato, ela é, como é que se diz? Ela é especial em todos os sentidos. Até a Amanda tá falando sobre essa coisa do Moro. Mas é porque rolou tipo uma operação mesmo integrada entre todos. Ela é realmente uma operação muito especial. O pessoal trabalhando. Fora da curva. Tipo, não como outras operações que cada um tá na sua instituição. Não, criou-se salas em que as pessoas estão trabalhando integradas com cofre, com um monte... Poderia explicar um pouco melhor isso aí, Carlos? Ela é uma operação, uma investigação que deu certo. Por quê? Porque tudo aquilo que foi pensado para funcionar, funcionou. Então nós temos na Polícia Federal colegas delegados especializados no combate à corrupção e lavagem de dinheiro. Cito o delegado Márcio Anselmo e Érica Mialik, que já tinham participado da Operação Banestado, da Operação do CC5, ajudaram no mensalão e foram atuar na Lava Jato, ou seja, delegados experientes, com uma equipe experiente. O Ministério Público também se fortaleceu e montou uma força-tarefa, o que não é comum no dia a dia da atuação do Ministério Público, ou seja, reconheceu a importância da Lava Jato, trouxe procuradores de diversos locais do país para atuar junto na Lava Jato, e tínhamos na Justiça uma vara especializada em lavagem de dinheiro, que é a 13ª Vara de Curitiba. Ou seja, tudo funcionando. E quando tem corrupção na própria instituição, que é o caso do Japa lá da cadê o Federal, Japa, não sei se ele já tentou te Porra, vender o um Japa. Play. Você não Tentou sabe- te vender um PlayStation. Você não sabe o Japa que causou Japa para é rei. o Japa causou para nós europeus. Porque nós europeus estava conversando, ele falou assim: polícia funcionando bem, polícia brasileira, parece que agora corrupção acabou, corrupção terminando, pegando colarinho branco, a polícia branco. brasileira parece estar indo bem, no bom caminho. Aí prenderam o japonês. Aí, Emílio, como explica? Polícia que prendia todas, polícia japonês prendia todas, agora japonês preso. Tornozeleira. Como O que explica aconteceu isso? com o Japa, meu? Bom, sem falar os detalhes do caso, né, do Newton, que eu não conheço detalhes. O nome dele é Newton? Newton. Nunca te Ah, o vendeu um nome, PlayStation. nunca soube o nome dele. E ele atuava como agente lá em Foz do Iguaçu, na Certo. Ponte da Amizade, na 2000, 2001. Ali tem E pouca nessa época muamba, que né? nós começamos a operar, nós fizemos uma grande operação lá, chamada Operação Sucuri, que acabou identificando que um grande contingente da delegacia participava de uma estrutura de facilitação ao contrabando. Fazia vistas grossas para a entrada de contrabando no país na Ponte da Amizade, que naquela época era comum, vamos chamar assim. E aí nós fizemos uma grande operação, quase a delegacia toda foi presa pela própria Polícia Federal. Foram 20 agentes presos pela própria Polícia Federal e o Newton foi um dos que foi alvo dessa investigação. A investigação caminhou, houve o processo foi trancado na justiça e o Newton estava aposentado. Estava aposentado e aí o Tribunal de Contas entendeu que um tempo que foi contado, o nome dele ter sido contado, às vezes contava tempo fictício na atividade policial, e o Tribunal de Contas falou, não pode, ele tem que voltar e ficar mais um ano em atividade para poder se aposentar. Quando ele voltou a Curitiba, voltou a trabalhar,
colocaram ele no núcleo de custódia, onde ficam os presos, porque ele passar um ano e ia se aposentar. E nesse período aconteceu a Lava Jato. Beleza. Uma operação, 2, 3, 4, qual que era o papel do Newton na Lava Jato? Era cuidar da custódia e transportar o preso. Então ele passou a ser um rosto conhecido na Lava Jato, conhecido da população, porque depois de 30 fases, quase todas, ele transportando o preso pra cá, foi natural, aconteceu. Mas ele nem era da inteligência da polícia. Não era. E aí que aconteceu? O processo dele, que estava tramitando na justiça, acabou que não avançava. Como veio à tônica o caso dele, o tribunal, então, deu encaminhamento, julgou e o condenou a cumprir a pena aqueles fatos que aconteceram em 2001. É coisa antiga, né? Coisa antiga. Então, ele acabou sofrendo. Eu vou ter que fazer um break. Mas isso, doutor, isso nos dá um ensinamento. Qual? Não queira nesse país ficar nos holofotes. Você vai se ferrar. Ai, Emílio, que vai ficar no Miguel. O Brasil é um país para ficar na moita e no Miguel. Daqui a pouquinho a gente volta. Hoje aqui estamos batendo um papo com o Carlos Eduardo Sobral. Se você tiver pergunta, pode mandar @programa Pânico. E se você quiser participar do movimento aqui da Polícia Federal, é só você... O que tem que fazer para participar desse movimento? Entrar no site www.pecdapf.adpf.org.br. Entra lá no site e PEC da PF. E daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan. Muito bem, meus queridos, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Você está ouvindo o Pânico e hoje nós temos uma presença aqui que é um delegado federal. A gente que tem a oportunidade de ver agora a Polícia Federal em ação, Zelotes. Isso, as prisões, tal, aquele esquema todo, a gente não conhece realmente quem são aqueles caras. E hoje nós estamos trazendo aqui o Carlos Eduardo Sobral. Ele é presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal. E eles estão... uma campanha muito legal, que é o seguinte, essa aqui, ó, autonomia para a Polícia Federal. Ou seja, eles estão pedindo mais recursos, que os recursos estão minguando cada vez mais. Não se sabe bem por quê, mas eles estão pedindo para que se mude uma lei que tem lá para que a Polícia Federal tenha mais autonomia. Eu convido a todo mundo para ver aqui o Carlos Eduardo Sobral, que está representando aqui toda essa galera da Polícia Federal hoje aqui no Pânico. Se você tiver alguma pergunta, pode entrar aqui no @programa Pânico. Eu vou fazer uma pergunta agora para o meu querido Carlos Eduardo, se você me permitir. Só para dar uma ligada. Quem é contra essa PEC? Bom, na verdade, Emílio, nós temos algumas pessoas que ainda não compreenderam a dimensão dessa medida, desse texto, e acreditam que nesse texto pode acontecer outras coisas que não o que nós estamos defendendo aqui. Então, na verdade, nós temos ainda uma falta de compreensão de que essa proposta visa somente fortalecer a Polícia Federal. Ela não tira o controle externo do Ministério Público. Então, nós vemos alguns procuradores falando, mas vai acabar com o controle externo. Não vai. Vai ser um órgão armado, independente. Não vai. Vai ser um órgão que vai continuar com os mesmos controles que nós temos hoje na nossa atividade investigativa, na nossa atuação administrativa, ou seja, não retira nenhum controle, não cria nenhum risco ao Estado Democrático de Direito, muito pelo contrário, fortalece o Estado Democrático de Direito, não cria um bando armado, porque na verdade o nosso porte de arma é o mesmo que o Ministério Público tem, é o mesmo que a magistratura tem, então eles têm independência, nós buscamos a nossa autonomia, que é um degrau bem abaixo. Ou seja, então, na verdade, algumas pessoas, são poucas, vou falar a verdade, são muito poucas, nós temos muito mais apoios do que pessoas que estão contrárias. E as que são contrárias são porque acham que esse texto, que na lei que vai ser regulamentada, vão se colocar coisas, que, por exemplo, a extinção do cargo de agente. Ninguém vai extinguir o cargo de agente, vocês trabalham conosco. Ninguém vai preterir uma outra carreira da Polícia Federal. Ninguém vai tentar afastar o Ministério Público da sua atividade. Isso não vai acontecer, isso é impossível que aconteça. Então, o texto é muito simples da PEC. Ela tem um parágrafo, que é uma lei complementar, que vai organizar a polícia e garantir a autonomia funcional, administrativa e orçamentária. Mas você não acha que esse momento que a gente tá vivendo aqui no Brasil, né? Porque a gente tá vivendo um momento muito confuso. Conturbado. Né? E confuso caótico também. Faz sentido esse pensamento. Falar, eu não posso dar tanto poder assim para um grupo que usa arma. Peraí, né? Vamos ver isso direito. O que nós buscamos é que a gente tenha aquilo que a gente já
teve no passado, que é o investimento e a garantia de não intervenção. Teve problemas? A polícia abusou? Não. Nós somos... teve alguma afronta ao Estado Democrático de Direito? Não. O que nós tivemos é o contrário. Nós tivemos uma inversão, um retrocesso na nossa capacidade operacional. Então nós queremos garantir que no futuro nós tenhamos condições de atuar da forma que nós tínhamos no passado. Mas só para entender. Não, só para entender. Só para entender. Quem vai votar isso é deputado, certo? Isso. O deputado que vai votar. Não, a lei complementar vai ser construída depois num processo. Mas é político. De discussão. Político que vota isso aqui. Correto? Correto. É político. Aí acontece o quê? O político, nesse momento, ele tá achando que tanto o Ministério Público como a Polícia Federal estão com muito poder. Não é isso? Nós estamos funcionando. Sim. Exatamente. Mas é mais medo porque eles sabem o terreno pantanoso. Uma leitura de quem tem risco, tem medo de ser objeto de uma investigação, de uma atuação do Estado, realmente se considera que o Ministério Público e a polícia têm muito poder. Então, quer dizer, vocês precisam do povo para forçar o político a votar nisso. Para apoiar, pressionar, isso aí. Levar porque adiante. Senão acontece que nem aconteceu no mensalão. O que acontece? Até 88, o Ministério Público era uma instituição muito frágil. Em 88, eles foram alçados a um órgão independente, com independência funcional, com autonomia administrativa, e cresceram. E hoje o Ministério Público é a instituição forte e atuante, porque em 88 saiu fortalecida a Constituição. Por isso que o Ministério Público tá tão atuante hoje. Isso, porque ele tem autonomia, ele tem ele tem independência. Foi em 88. Antes de 88, o Ministério Público era um órgão do Ministério da Justiça. Era um órgão do governo até 88. Em 88, não. Ele saiu da Constituição só consagrado como um órgão de Estado, um órgão forte. E o que nós buscamos hoje é que a Polícia Federal siga esse mesmo caminho, para que a gente não pague o preço de termos enfrentado os desvios e os desmandos do poder político sem ter a proteção que outros órgãos têm, que a Defensoria Pública conseguiu agora recentemente. Agora, Carlos, por exemplo, nós tivemos o exemplo lá do Eugênio Aragão, que foi o último ministro da Dilma, ministro da Justiça, que chegou a ameaçar o Daiello, que é o diretor, né? Eles não gostam, eu só falo termo espinhoso, ele dá uma... Carioca é polêmico. Não é polêmico, é o que ele tá querendo defender para mostrar, para esclarecer para as pessoas. Rolou uma certa forma de trocar o diretor da Polícia Federal, que é o Daiello, o cara que manda na Polícia Federal, que se submete ao ministro. Mas com a mudança do Michel Temer e a entrada do Alexandre Moraes, o Alexandre Moraes veio a público e foi bem enfático e bem claro, dizendo o seguinte: a Polícia Federal, na minha gestão, ela é totalmente independente. Procede a informação? Bom, o que aconteceu? Por volta de meados de março, nós fomos surpreendidos com uma notícia da imprensa veiculando que o ministro Cardoso informava que estava deixando o ministério porque estava sendo pressionado para interferir na Polícia Federal e que ele iria sair. Nesse momento, nós fizemos uma campanha pública muito grande, falou, como assim, né? Ser pressionado para sair, para interferir na Polícia Federal, o senhor sai, quer dizer que quem vai entrar vai interferir na Polícia Federal? Então nós fizemos uma campanha para defender a Polícia Federal e evitar a substituição do diretor-geral naquele momento. Por quê? Pode trocar o diretor-geral se ele tiver problema de gestão, se a polícia estiver ruim, mas jamais pode trocar o diretor-geral da Polícia Federal porque nós estamos atuando contra o crime organizado, porque nós estamos atuando. Mas ele está desagradando o governo. O diretor-geral da Polícia Federal, nem a Polícia Federal tem que agradar nem desagradar o governo. Então, desagradar o governo em razão das investigações não é o motivo para se trocar o diretor-geral. Fizemos movimento, o Leandro Daiello continuou. O Leandro continuou. Veio o ministro Aragão. O ministro Aragão, na primeira manifestação pública, ele falou uma frase muito, para não dizer meio infeliz, que é, ao mínimo cheiro de vazamento, vou trocar todo mundo da Lava Jato. Mas mesmo quem não tiver responsabilidade, vou trocar todo mundo. Falei, calma lá. Você não pode trocar assim. Isso aí não é uma manifestação do ministro da Justiça. Vai trocar a equipe da Lava Jato, vai trocar a direção da polícia. Calma, não é assim que funciona. Ameaça. Ameaçou, veio um movimento público muito forte, ele voltou atrás.
e o do diretor-geral continuou. Quando mudou o governo, mesmo que ainda interino, houve uma movimentação que quando há mudança de governo, há uma tendência natural a se trocar a direção das instituições. Acontece isso muito e houve uma ameaça, então, uma notícia que iriam trocar também na Polícia Federal. Então o que nós fizemos? Nós fizemos uma eleição interna. Todos os delegados votaram e escolheram 3 nomes para indicar uma lista tríplice ao presidente da República. Se eu for trocar, o Leandro já está há 5 anos e meio, ele já havia anunciado que talvez estivesse na hora de deixar o posto, quase 6 anos, é natural a mudança. Então, se for para mudar, vai ser em alguém que a instituição vai indicar. 3 nomes. Fizemos uma eleição e 3 colegas reconhecidos da atuação no combate ao crime organizado foram eleitos. A primeira, a delegada Érica Marena, que é uma das responsáveis pela Lava Jato, foi a mais votada. O segundo, o delegado Rodrigo Teixeira, o delegado Marcelo Freitas, e encaminhamos esses nomes ao presidente Temer. Falou, olha, se for para trocar o diretor-geral, nós queremos que troque por um desses 3, porque nós temos a garantia que a Lava Jato vai continuar e teremos a garantia que a polícia vai conseguir se proteger de eventuais interferências. Ela sabe os caminhos. É uma pergunta que todo mundo quer saber. E aí, Quem nomeia essas operações? Isso é preciso. Eu acho bonito. Tem umas maravilhas. Tem uma imagina comissão que essa aqui é uma nomes. equipe de Meu investigação. sonho é Vai o delegado que coordena a pergunta. Quem é o redator? Alguém tem alguma sugestão? E aí você olha, o que é o fato? O fato é esse. Eu não posso falar um nome que seja muito distante, nem muito direto, porque senão o investigado pode ficar sabendo. E por que põe nome? Porque nós temos que fazer muitos documentos e comunicações de um lado a outro, recrutar pessoas. E não dá, olha, o inquérito tal. É codinome. É um codinome. Então nós pensamos, e aí é feita a sugestão de nomes pela equipe, cada um vai ter uma ideia. Satyagraha, o caminho da verdade, o caminho da luz. Deus do comando. Gostei do nome. Por favor, faz uma Operação Deus é Top. Por exemplo, eu fiz uma operação que era contra compra de voto e o candidato que acabou sendo eleito e cassado, senador da República, ele pagava R$100 para cada eleitor. Foram mais de 1.000 R$100. E aí, na cédula da nota R$100 tem uma garopa, um peixinho. Isso. Então ficou o nome da operação. Peixinho. Então você vai. Aí você vai, bom, que operação tal? Olha, porque era alguma coisa relacionada. Zelotes. Qual é a mais. A Carrossel, que era de pornografia infantil. Que era abuso de criança e adolescente na internet, Operação Carrossel, que até deu origem à CPI da pedofilia. Então você coloca nomes que tem uma relação com o fato, pra identificar, mas não pode ser muito escancarado, porque senão a pessoa se liga. A Lava Jato, por causa do posto, ali em Brasília, que apesar de não ter uma Lava Jato, tem um posto de gasolina. E tem lavagem de dinheiro, tem doleiro. Então, mas vocês mandaram os nomes pro Michel Temer, só para ele terminar. Isso. Vocês mandaram os nomes pro Mandamos pro Michel Temer os nomes. E aí, como o ministro Alexandre de Moraes falou, não, nós não vamos mudar o atual diretor-geral agora. Tá. Então, ok, os nomes estão lá. Assim que houver o processo de transição, que vai acontecer mais cedo ou mais tarde, o diretor já está há 5 anos e meio, os 3 nomes já estão indicados, então nós vamos aguardar para que, em saindo o diretor-geral atual, um dos 3 seja o indicado. Eu vou fazer um break rapidinho, tem muita pergunta aí, né, Bola? Nossa Senhora. Tem um monte de perguntas, tem um monte de gente assistindo, o programa Pânico também. Nós estamos aqui hoje com o delegado federal, é o presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, hoje aqui, o Carlos Eduardo Sobral. Você pode mandar a sua pergunta aqui na Jovem Pan, a gente volta em 5 minutos. Muito bem, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan, hoje uma presença ilustre nesse programa. Está aqui o presidente da ADPF, que é a Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, o Carlos Eduardo Sobral. A gente está falando aqui sobre eles estão fazendo uma campanha pela aprovação no Congresso Nacional da proposta de emenda, a PEC, né, 412, que estabelece a autonomia funcional, administrativa e orçamentária da PF, que é a Polícia Federal, que está fazendo a Operação Lava Jato, essas operações aí que você está vendo, e eles estão sentindo que está faltando dinheiro, eles estão sentindo que o dinheiro deles está diminuindo. Crise, né, para todos.
Eu sei, Amanda, eu não sei o que é, eu não sei se é crise, eu não sei o que é, eu tô dizendo porque você acha que é a crise pra todos. Não, se a Polícia Federal tem problema, imagina eu. Sim. Não, a Polícia Federal tem problema por causa da crise. Então o que acontece? Se neguinho? essa emenda passar, que é a PEC 412, a Polícia Federal ela vai ter mais autonomia, ela vai ter mais Poder dinheiro, prender a turma. ela vai poder prender a turma, não é? Se eu fosse político, evidentemente seria Ia me contra. cagar tudo. Ah, ou O se que cagar muito. O que um delegado faz na polícia fazendária? Bom, Cuida de gado. Ele cuida da fazenda? Polícia Fazendária, nossa Coordenação Geral de Polícia Fazendária, nós temos 4 grandes áreas. A primeira são os crimes fazendários, propriamente ditos, que são crimes que envolvem supressão de tributos, contrabando, descaminho, ou seja, uma atividade, sonegação de impostos. Sonegação de impostos. Então, crimes que envolvem tributos. Além dos crimes que envolvem tributos, nós temos na Coordenação Geral crimes contra o meio ambiente, que deveria ser uma coordenação geral própria, mas nós não tivemos recursos para montar uma coordenação geral, então ficou vinculada à fazendária. Que o desmatamento está enorme hoje na Amazônia. Então nós não conseguimos criar uma estrutura própria para combater os meio ambientes, o crimes contra o meio ambiente ficou dentro da fazendária. Crimes previdenciários contra a Previdência Social, sonegação de contribuição social da Previdência. Que existem grandes quadrilhas. Uma quarta área, que é o que eu fui chefe durante 7 anos, na Direção-Geral da Polícia, que foi a área de crimes cibernéticos, que é a pornografia infantil na internet, fraudes e invasão de sistemas. O Snowden. Isso. Então, por exemplo, no caso do Snowden, quando veio a público que o Brasil havia sido alvo de espionagem americana, da NSA. Que a Dilma foi invadido o e-mail. Dilma. Foi invadido o e-mail. Houve, então, essa comunicação. Instauramos o inquérito ficou comigo e passamos a tentar identificar como é que teria acontecido essa espionagem no Brasil. Mas é uma investigação extremamente complexa, porque, primeiro, nós não conseguimos receber o áudio da interceptação da presidente, nem as informações, né? Nós recebemos pelo Glenn, que é o jornalista americano, alguns dados, mas não a materialidade, algo conclusivo. E passamos então a entender como é que poderia acontecer a espionagem de informação brasileira. E ela pode acontecer por satélite, que a rede satélite não é nossa, então nós usamos satélites americanos. Pode acontecer por cabo submarino, por fibra, que passam pelos Estados Unidos. E pode acontecer nos nossos aparelhos, telefone, computadores, que são americanos. WhatsApp. Chineses, não, russos. Você tocou num assunto bem interessante. Não. Deixa eu perguntar uma coisa. Ou seja, há tanta forma de nós sermos alvo de uma interceptação, de uma espionagem, que, assim, ficou extremamente complexo se identificar como aconteceu, se aconteceu. Houve até uma CPI também, no caso, que não chegou a uma conclusão, mas ficou claro o seguinte: nós temos que desenvolver tecnologia nacional para proteção e para a gente consiga ter a nossa capacidade como os países desenvolvidos fazem. Não dá para um dia para outro falar, não vou usar mais tecnologia estrangeira. Sim. Ninguém vai deixar de usar. MacBook. O poder deles vai ser muito grande. Né? Imagina o poder do Google. Sim, agora Emílio Vicente. Ô, Carlos, mas você não tem medo disso, não, cara? Medo no sentido de... Desse negócio de hoje em dia todo mundo tá monitorado. Você fica monitorado 24 horas por dia, você tem um chip no bolso, você troca, você esquece isso. Você não acha que a gente vai... Não, pode acontecer. Então, né, mas medo de sofrer alguma coisa, não, a gente não faz nada errado. Não, eu sei, mas o errado, mas o errado e o certo tem mas é evidente que todos nós estamos sujeitos a ter a nossa informação. Eu digo o controle total Big Brother. da individualidade, eu digo. Não temos, porque nos Estados Unidos, caso principalmente do ataque terrorista, eles passaram a desenvolver um sistema de vigilância interna que então, por isso que surgiu isso aí. Recebia as informações, por causa da NSA principalmente, as informações, os metadados e a capacidade de interceptar qualquer pessoa sem qualquer tipo de controle do país inteiro, e não só do país inteiro, do mundo inteiro que usa a tecnologia americana. Nossa. Que é aquela lei soberana, como é que chama? A lei Sovereign Act, né? A lei de proteção. Então, mas eles usaram isso aí depois do Bin Laden. do 11 de setembro. Então, eles têm essa capacidade de colocar em prática, de monitorar o mundo inteiro. No Brasil, nós fazemos isso? Não. A polícia, o Estado quer fazer isso? Não. Nós queremos ter a capacidade de investigar crimes graves usando as ferramentas disponíveis ao Estado brasileiro.
A interceptação telefônica, quando eu tiver uma quadrilha ligada ao crime organizado, violento, nós temos que conseguir usar esse mecanismo. Lógico. Interceptação telemática. Então, o que acontece? Mas isso aí não dá muito poder pro Estado? Porque ele usa... Vamos pegar o exemplo americano. Ele usou o 11 de setembro e criou uma lei que ele podia monitorar todo mundo. O mundo inteiro. O mundo inteiro. Em nome da segurança. Todo cidadão americano, qualquer pessoa que tá lá... Você não acha que é muito poder do Estado isso? Monitorar o mundo inteiro? Acho que é um imenso poder e é algo que nós não queremos no Brasil. Nós não seguimos esse caminho. Participei da época do Marco Civil da internet. Foram anos de discussão. Eu lembro que na época da CPI da pedofilia nós começamos a discutir crimes na internet, invasão de sistema que não era criminalizado. Aí, antes de ter um marco penal, ou seja, a parte de crime, nós chegamos à conclusão que deveríamos primeiro tratar o marco civil, que é direitos e responsabilidades na internet. Como proteger a intimidade das pessoas, proteger as informações das pessoas, proteger que elas consigam dialogar, comunicar de forma livre na internet, mas garantindo a segurança. Porque se as pessoas não tiverem segurança, elas não usam espaço. Mesma coisa acontece no nosso meio físico. Se você tiver uma rua, uma praça, que você não tiver segurança, se não tiver seguro, você não entra. E é muito ruim falar para as pessoas, olha, não vá naquele lugar à noite que é perigoso. Não ande com o seu carro aberto que é perigoso. Você limita o cidadão. Você limita. A segurança da liberdade. Então nós temos que conciliar segurança. A segurança da liberdade. Com a liberdade. A segurança não dá liberdade, não. Segurança é uma coisa, liberdade não. Mas se você tiver uma meio termo, você consegue garantir os dois. Então, o difícil é como encontrar esse meio termo. Os Estados Unidos avançou demais. Você é casado ou não? Sou casado. Pergunta pra sua mulher o que é segurança e liberdade. Imagina o que você pega ela na esposa, olha lá. Isso é segurança. Detalhe que ela é delegada. Entendeu o que é segurança? Ô, Carlos, deixa eu perguntar uma outra coisa pra você, que é um assunto sempre recorrente, que a gente sempre tá falando e a gente não consegue ter, assim, uma... a gente fica pensando, né? A delação premiada, por exemplo. A delação premiada, nesse fato que aconteceu agora na Lava Jato, ela foi fundamental. Sim. Ela foi fundamental. Sim. Você concorda com a delação premiada ou você acha que é um pouco exagerado isso? Eu mais que concordo, eu acho que ela é fundamental. Funcionou em outros países que enfrentaram problemas semelhantes que o Brasil está enfrentando agora na Lava Jato. E ninguém melhor do que alguém que participou da organização criminosa para contar como é que ela funciona. Você acredita que a gente conseguiria uma testemunha vinculada que conhecesse o funcionamento, iria depor e correr os riscos? Não acontece. Então, quando você consegue identificar alguém dentro da estrutura criminosa e que poderia ser responsabilizada, mas enxerga na possibilidade de delatar, de contar o que aconteceu, com uma possibilidade de diminuir sua pena, permitindo ao Estado que identifique os líderes da quadrilha, isso é fantástico para a investigação. Sim, é o peixe grande, é pegar o peixe grande. Mas nesse momento, o que a gente vê? A gente vê um peixe matando outro peixe. E esse peixe, que seria o peixe menor na escala, ele tá saindo sem nenhum problema. Ele falou, não, eu roubei, mas beleza, eu vou devolver o que eu roubei, eu só guardei por um tempo. Agora eu vou dizer o meu peixe grande e eu vou voltar para minha casa como se eu não tivesse feito sem querer nada. Entrar nas colaborações firmadas e nas propostas que foram feitas, né, isso é um assunto que compete, né, às autoridades que estão lá negociando. Particularmente, eu acho que a pessoa deveria pagar um pouquinho mais. Não em termos monetários. Porque é muito simples. Você, eu desviei 100 milhões, devolvi 50, cumpri minha pena. Não cumpriu sua pena. Você devolveu 50 milhões, você ficou com 50 de lucro. Sim, então, na verdade, eu entendo que deve passar pelo menos um tempo na cadeia. E proibido de nunca mais pertencer a nenhum órgão público. Tem que ter uma punição um pouquinho mais severa, até para demonstrar à sociedade, demonstrar às pessoas que o crime não compensa. Então também muito ruim passar a imagem. Olha, se eu for pego, eu delato e saio. Teve aquela... O Youssef deve estar amando. Teve uma secretária que veio até aqui, que ela denunciou, e ela falou que ela foi protegida até certo tempo, que ela foi uma contadora, e ela teve uma proteção, e depois ela perdeu essa proteção. Esqueceram ela, e ela ficou a Deus dará.
Assim, E viraram as pessoalmente, costas o que você pra ela. Fala, Como deixa eu assim? completar. A Polícia Federal. Ela contava com a proteção da polícia, depois que eles conseguiram tudo que queriam dela, ela ficou tava sem a proteção. desamparada. Tá, como é que funciona a proteção ao depoente, ao colaborador? Nós fazemos uma primeira proteção. Depois que a pessoa entra no programa, ela vai para um outro programa, um programa que é o Provita, um programa que não é da Polícia Federal, um programa do governo federal. Então a Polícia Federal deixa de fazer a proteção e uma outra estrutura passa a atuar. Evidentemente que é extremamente complexo para a pessoa que entra nesse programa de proteção à testemunha, porque as restrições são severas. Então, se você entra no programa de proteção à testemunha, você tem que mudar de sua residência, não pode ter contato com a sua família, não pode ter contato com as pessoas que você conhecia de forma alguma. É algo muito sério. Mas isso não dá coragem pra você denunciar. Então, é uma situação que é Então, quando muito... a água bate lá naquele lugar, a pessoa denuncia. Agora, Carlos, eu queria... Então, uma coisa grave hoje no Brasil, desculpa ter interrompido, mas assim, é que eu tô meio curioso e preocupado ao mesmo tempo. Você, como um delegado da parte da internet... Como é que vai ficar essa coisa? Porque não existe hoje o grampo do WhatsApp. O que existe é pegar o celular da pessoa e olhar as mensagens, né? O arquivo. Quer dizer, se o cara falou, apagou o arquivo, acabou. Como é que é feito hoje? Como é que vai ser feito esse grampo de WhatsApp? Não acabou nada. Acabou sim. Não é ainda criptografado? Deixa eu te falar. Se aparece você... lá a mensagem. Porra, esses caras são malacos. A internet é o 666. Tudo que você deixa no seu celular, tá no seu celular. É isso aí. Depende. Tudo que você escreveu, a tua vida, onde você foi. A não ser que esses você caras zere são seu malacos, celular. esses caras são polícia. Tem um negócio Se você chama nuvem. resetar, não. O que os caras fizeram é o seguinte, o que o WhatsApp fez é o cara não invadir, não chegar lá no Google e falar, eu quero do Google isso aqui. Ah, você quer pegar o bandido? Pega o celular dele que tá lá. Se ele pegar o teu celular, tá tudo lá. Certo, doutor? Não vou poder entrar em detalhes. Ele não Claro quer, que é. ele não vai falar. Mas olha só, Ele não vai falar Tem que que ele é... falar. ele não pode falar. Ele Mas não pode falar. inclusive Ele não sobre pode isso... falar. Esses caras não falam Não vão falar. nada. Mas eu tenho uma pergunta relacionada a Quando isso. você menos espera, você está sendo algemado na Augusta. Saiu uma foto. O que eu fiz? Ô, delegado, isso é uma foto do Mark Zuckerberg e ele cobre o computador com uma fita, porque ele, sei lá, por segurança, obviamente. E como é que você vai combater um Facebook, um Google que detém de todas as informações? O Facebook é um mailing gigantesco com todas as informações das pessoas. Como que a Polícia Federal age com as redes sociais? Bela pergunta, obrigado, vou embora e volto semana que vem. Arrasou, Bi. Nossa, Oxi, Bom, nós temos a rede Delegado social. de droga tá aí, viu? Fica esperto. delegado de droga. Aí, É uma ferramenta fantástica de Usando essa interação, Fantástica né? comunicação. Fantástica de Bom interação. trabalho. E balas. da forma que a gente usa A polícia gosta. pro A polícia bem. ama a rede social. Adora. Nossa. Você tá lá no Insta, né, doutor? Há muita informação, né? Então, e também pessoas que usam a rede social para prática de crimes. Sim. Então, o que nós fazemos? Nós investigamos, acompanhamos, levantamos informações das pessoas investigadas, nudes. enfim. É um mundo que nos traz a possibilidade de continuar a investigação. O importante é que todas as nossas investigações são documentadas, são formalizadas. Ninguém pratica espionagem de Estado na Polícia Federal. Nós fazemos investigação criminal. Por isso, quando a investigação começa, ela tem um inquérito, uma portaria, tem uma autoridade, um delegado que vai controlar a investigação. E de tempos em tempos, o inquérito é submetido à Justiça e ao Ministério Público para evitar qualquer tipo de desvio, qualquer tipo de abuso. Então nós não fazemos espionagem. Nós não interceptamos telefones e nem computadores de ninguém sem ter um processo judicial, onde esteja documentado que aquilo era necessário. Porque se alguém Tem que ter uma abusar, autorização. tem não que tem... ter uma autorização e tem que ter uma fundamentação. Nós temos que demonstrar que aquela medida é invasiva, Sim. mas que ela é extremamente necessária, que não há outro caminho a não ser aquela. Demonstrado. E se alguém mentir é crime. Inclusive, a autoridade vai ser responsabilizada, o delegado, o procurador, se também não falar com a verdade, se faltar com a verdade, ser responsabilizado. Isso tudo é documentado. Então, nos Estados Unidos, onde há um monitoramento em massa, no Brasil isso não acontece, isso não vai acontecer. A nossa lei, inclusive o Marco Civil da Internet, proíbe porque não é vontade da Polícia Federal, não é vontade da sociedade brasileira. Então nós não, esse caminho... Isso é mais com pedofilia. Isso sobre vazamento. Aquele vazamento do Lula foi muito controverso. Podia, não podia, não acrescenta nada, o que tem a ver ele pedir pizza, etc. Qual a sua opinião pessoal e também a sua opinião, a opinião da polícia? Primeiro, pessoal? vazamento
que é chegar ao conhecimento público uma informação que deveria ficar reservada, isso é crime. Isso está errado, não pode acontecer. Mas não podemos confundir vazamento com levantamento de sigilo. O inquérito policial, a investigação criminal, ela é sigilosa por princípio. Ela tem que ficar no âmbito das autoridades. O processo penal não, ele é público por princípio. Então inverte. Aquilo que é sigiloso na investigação passa a ser público no processo penal. Então o que acontece? Quando a gente acaba a nossa investigação e é encaminhado para a justiça e vira um processo penal, o que o juiz faz? Ele levanta o sigilo. Ele torna público aquelas informações que eram sigilosas. O que aconteceu no caso da Lava Jato, que envolveu o ex-presidente Lula, foi que o juiz determinou o levantamento do sigilo. Quando ele determina o levantamento do sigilo, não é vazamento. É uma decisão judicial que torna público uma informação que era reservada. Então, aquilo que estava nos autos foi encaminhado para o sistema judicial eletrônico, o EPROC, e se tornou público. Então, aquele caso não foi um vazamento. O fato de ter monitorado a conversa do presidente com a presidente Dilma aconteceu por quê? Quando o juiz determina a interceptação, ele encaminha um documento à operadora. A polícia não faz a interceptação. Quem faz a interceptação é a operadora de telefonia. A polícia recebe o dado interceptado. Ela grava e manda pra gente. Então, quando a gente manda o documento para ela, para a operadora, ela demora um tempo. 1 hora, 2 horas, 3 horas para implantar a gravação, para começar a gravar e nos manda. Quando o juiz determina que se cancele, ou seja, pare de gravar, nós mandamos o documento à operadora e ela leva um tempo para parar de gravar. Da ordem judicial ao fim da gravação, interceptaram a conversa do presidente da Lula com a Dilma. E quando veio pra polícia, a polícia relatou. Olha, chegou pra gente e tá aqui, encaminhamos à justiça. Quando o juiz levantou o sigilo, essa conversa foi também. E aí veio a público todo esse questionamento, se deveria ou não. Evidentemente que se tivessem visto que aquela conversa foi depois, talvez não tivesse sido divulgada. Mas dentro de um volume tão grande, o que o juiz fez foi levantar o sigilo do material que foi interceptado. E você se divertiu com aquela conversa? Doutor, deixa eu fazer uma pergunta agora, que eu acho que o que todo mundo mais ficou impressionado nesse negócio da Lava Jato, não sei se lá, talvez até vocês lá da Polícia Federal, acho que todo mundo ficou impressionado com isso, foi de poderosos em cana. Eu acho que até então a gente não tinha visto tanto cara bilionário, banqueiro, dono de empreiteira, empresas de bilhões. Você citou num ponto que talvez seja o grande diferencial da Lava Jato. O que nós tivemos ali na Petrobras e passou a ser um lugar comum no Brasil? É uma relação ganha-ganha, vamos chamar assim, entre agentes públicos e empresários, na qual se dividia as obras públicas no país. Havia um acordo dos dois lados em se ao cobrar um valor a mais pela obra pública. O agente público saía satisfeito porque recebia a propina, o empresário também saía satisfeito porque fazia a obra e o dinheiro não é dele. O empresário não pagou a propina. Na verdade, quem pagou a propina foi o povo. Fomos nós. O empresário não pagou nada, porque aquele dinheiro já foi um sobrepreço. Então nem o empresário, nem o agente. Quem saiu prejudicado fomos nós. E era, então, um modelo de negócio muito agradável, muito bom para os dois. Para quem cobrava, quem recebia a propina e para quem supostamente dava, porque o dinheiro não é dele, o dinheiro é nosso. Lógico. Então o que aconteceu? Quando a Lava Jato passou a responsabilizar os empresários, talvez nós tenhamos dado um passo fundamental no país para acabar com a corrupção, que é demonstrar ao empresário que ele não pode aceitar esse modelo de negócio, que ele não pode aceitar pagar um agente público para conseguir uma obra. A comissão. Pagar a comissão é crime. E nós vimos agora na Zelotes um empresário que estava sendo extorquido e denunciou, que nos permitiu prender um conselheiro do CARF semana passada, que estava mesmo depois. Aí, tá vendo só? Ele insistiu. O que aconteceu? O empresário procurou a Polícia Federal e informou: tô sendo extorquido, estão me obrigando a pagar por uma obra pública. Então, se os empresários se negarem a concordar com esse modelo e comunicarem às autoridades que algum político, algum agente político, servidor ou membro de poder, está cobrando algo,
nós temos condições de mudar esse modelo e demonstrar que esse modelo, aonde nós pagamos e os dois lados saem satisfeitos, isso não é bom. Muito bem. Eu queria agradecer muito. Adorei. O papo foi muito bom. A gente Delegado, você facilita assim se a gente quiser tirar o passaporte amanhã. Não, só na O meu já venceu. E assim, eu conheci a sua comissão. O outro eu já quer, ir pra né? Paris. E assim, se eu te levar um bolo de cenoura, sabe? Fizer um agrado. Emílio, eu queria você me ajuda. presentear com uma, Ó, que legal. uma viatura nossa. Ah, que pra todo legal. mundo. Você me ajuda. Muito obrigado. Ó, Não. queria Não. agradecer o Carlos Eduardo Sobral, que esteve aqui com a gente hoje. Ele é o presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal. Muito sexy. Mais isso? uma vez, vamos passar aqui o site para você entrar lá e entender mais o que é essa PEC 400. Isso vai votar logo ou vai esperar o Palmeiras ser campeão mundial? Depende da aí nossa também, força de mobilização. Se a gente não conseguir mobilizar, não vota. Se a gente conseguir mobilizar, vota rápido. A mobilização da galera. Da galera. É entrar lá, é cobrar do seu deputado, é cobrar de quem você É isso votou. que é o fator fundamental para a gente conseguir votar. Vai lá, Tem que ir pras Bolsonaro. É isso aí. Então, Arrasou, o site é www.pecdapf.adpf.org.br. Carlos, muito obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço. Valeu foi um mesmo. prazer. Valeu. Você vê como é que é. Pra você ver como é que é. Um babado. Um babado. São coisas que temos que realmente ficar Temos de olho. de molho. Muito bem, queridos. Eu vou me pirulitar. Até amanhã. Bora. Vocês, eu não sei. Certo? Vamos embora? Bora. Lembrar todo mundo aí que sexta-feira tem o Webbullying do Pânico. Você pode assistir no Teatro Frei Caneca às 11h59 com o Maurício Meirelles. Você pode entrar lá no site, que é tudo igual esses negócios de ingresso, né? Você vai assistir é aquele quadro que tem no Pânico, que é muito legal. E Webbullying. Isso, Webbullying. E você pode participar. Boa, Vamos boa. embora. Amanhã tem mais. Amanhã, Tudo de até bom. amanhã. Tchau. Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cagar. Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo! E aí, você já conhece o canal oficial do YouTube do Pânico na Rádio? É muito fácil. Aqui você encontra todas as entrevistas em primeira mão que rolam aqui na Jovem Pan. Tá esperando o quê? Clique aqui e se inscreva já!